Bom, pessoal, hoje vou continuar a aula sobre anatomia básica para concurso, né? Só para poder ampliar esse assunto, que eu achei que faltaram algumas coisas no primeiro vídeo. Mas é importante que vocês tenham visto o primeiro, tá? Lembrando que a posição anatômica é essa da esquerda, é com as mãos viradas para frente, cabeça olhando para frente, os pés também. E aí, as principais partes do corpo, como eu já tinha falado, cabeça, pescoço, e aqui eu queria reforçar que o tronco, eles podem se referir a tronco, aí seria tórax, abdômen, pelve e na parte posterior o dorso, né? Então, quando ele se referia às principais partes do corpo, cabeça, pescoço, tronco e membros inferiores e membros superiores, tá? Como vocês viram no primeiro vídeo, é importante saber os planos de corte, porque eles podem ser cobrados, né? E eles são importantes para a gente falar sobre relação entre os órgãos e localização no corpo. Eu vou mostrar para vocês por quê. Aqui tem os principais termos de localização, que também pode ser cobrado na prova, eu vi algumas questões assim. Então, vamos começar aqui. Quando a gente está se referindo à profundidade dos tecidos, pode ser superficial, intermediário e profundo. Então, por exemplo, eu vou falar, teve um corte que foi superficial, pegou pele e músculo, vamos dizer. Não, esse corte foi profundo, chegou até o osso, quem nunca ouviu falar, né? E se for entre os dois, é intermediário. Guardem, porque às vezes entre uma estrutura de um extremo ao outro, é intermediário, ou médio, ou mediano, então saibam diferenciar isso, tá? Nesse caso, é intermediário. Quando eu falo em superior, eu estou me referindo a um plano de corte transversal, né? Vocês viram no outro vídeo, que divide o corpo em superior e inferior. E eu posso falar também como sinônimo de superior cranial, tudo que é mais próximo ou em direção à cabeça. Nas mãos, eu tenho formas específicas de chamar, né? Então é palma da mão e dorso da mão. No pé não é palma, é planta. Então planta do pé e dorso do pé. Aqui, em relação ao plano sagital, né? Mediano. A gente tem aquilo que é mais medial, que é próximo do plano mediano, e o que é mais lateral, que é mais longe do plano mediano. Ou seja, aqui na mão, no exemplo aqui, o polegar é mais lateral, o polegar é lateral na mão. E o dedo mínimo é medial na mão, mais próximo do plano mediano. Lembrando que essa é a posição anatômica. A mão é aberta para frente. Aqui, quando eu falo proximal, é tudo que é em relação mais próximo ao tronco, a raiz do membro que a gente chama, mais perto do plano do áxis do corpo, lembra? Então, eu tenho um corte que é no antebraço, é proximal. Então, eu sei que é nessa região aqui mais perto da raiz do membro. Mas se for um corte na região distal de antebraço, é mais perto do punho, tá vendo? É por aqui. É uma forma que eu tenho de localizar as coisas, os machucados, os ferimentos no corpo. Por isso que é importante vocês saberem essas relações. Tudo que for anterior, que está para frente, e o que for posterior, mais para trás, em relação a esse outro plano de corte. E, como tinha superior, a gente tem inferior e também sinônimo caudal, mais próximo dos pés. Agora eu quero dividir com vocês direitinho os limites de cada parte, das principais partes do corpo. Limites e vísceras e órgãos que estão contidos nesses espaços. Cabeça e pescoço. Lembrando que são duas coisas diferentes, né? A cabeça está limitada àquilo que está no crânio. A partir do momento que a gente tem a primeira vértebra, já é pescoço. Da primeira à sétima vértebra já é pescoço. Então, a cabeça até tudo que está dentro do crânio e pescoço da primeira à sétima vértebra. Na cabeça, não preciso falar, né? Importante, tá? O nosso sistema nervoso central e os órgãos sensoriais, visão, audição, gustação. Então,
todos os órgãos que compõem esse sistema são contidos na cabeça. No pescoço, não esqueçam, o pescoço tem estruturas muito importantes. Temos vasos calibrosos, como a veia jugular, a artéria carótida, que são os vasos extremamente importantes, os principais de irrigação e drenagem da cabeça. Então, vejam a importância que o pescoço tem. Lesões nessa região são muito danosas. Temos também o esôfago, aqui no corte sagital, o esôfago, a traqueia, a laringe. Então, a gente tem estruturas muito importantes na região do pescoço e às vezes vocês esquecem naquelas principais partes do corpo. Vocês esquecem do pescoço, não pode esquecer, porque ele é muito importante. A coluna vertebral, a medula espinal dentro da coluna vertebral, então não esqueçam do pescoço. O tórax, os limites do tórax é a caixa torácica. O limite superior, primeira vértebra, só que o limite inferior, ele é na cúpula do diafragma. Aqui, onde está em vermelhinho, está sinalizando onde fica o diafragma. E o tórax, ele termina aqui nesse limite inferior no diafragma, porque a partir daqui para baixo é o abdômen. E lembra que eu falei que o abdômen tem estruturas que estão protegidas pela caixa torácica. É isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Quando eu me refiro a tórax, ele vai até o diafragma. Perceba aqui nessa outra figura as estruturas que estão dentro do tórax, então eu não preciso nem dizer o quanto ele é importante, né? Pulmões, coração, grandes vasos e vai até o limite do diafragma aqui, ó, tá vendo? Esse em azul é a pleura, a gente vai estudar na aula de sistema respiratório. Então, aqui mais uma vez para reforçar as estruturas do tórax, pulmões e suas pleuras. Aqui o coração está envolto no seu pericárdio, que são membranas. Pleura, pericárdio são membranas, vamos dizer assim, que revestem esses órgãos importantes. Aqui eu rebati, ó, ele puxa os pulmões para te mostrar e tira o pericárdio para mostrar o coração e os grandes vasos. O abdômen, como eu falei, uma parte do abdômen está protegida pela caixa torácica e ele vai até o limite do diafragma, então não esqueçam, estruturas muito importantes, fígado, baço, estão contidos e protegidos pela caixa torácica, então o abdômen vai até superiormente aqui, até o diafragma, e aqui embaixo também, ele é contido também pelos ossos da pelve. O limite do abdômen é até o início aqui da pelve, porque tudo do osso da pelve, porque o que tiver contido dentro da pelve já é pelve e períneo, né? Aqui lembrando vocês os quadrantes, posso dividir o abdômen em 4 quadrantes ou em 9 quadrantes, revisem isso na última aula lá, e aí eu vou mostrar para vocês como nomear cada parte dessas estruturas, porque às vezes as partes delas é que vão estar nas alternativas, então o que está contido no quadrante superior direito, no hipogástrio, no epigástrio, e aí vocês têm que saber as partes dos órgãos, né? Aqui, reparem, o fígado, vou falar geralzão para vocês, tá? O que é importante para anatomia básica de concurso. O fígado é dividido principalmente em 2 lobos, né? Lobo direito e lobo esquerdo. E vejam, o lobo direito, ele está contido no epigástrio e no hipocôndrio direito também, uma parte dele. O lobo esquerdo está contido principalmente aqui na região de epigástrio. A vesícula biliar pode estar contida também no limite entre esses 2 quadrantes, essa verdinha aqui. Aqui a gente tem a continuação final do esôfago, se encontrando com o estômago, então reparem onde fica toda a parte do estômago, ele vai até um pouquinho lá em cima. Aqui eu tenho duodeno, ó, terminou o estômago, eu tenho duodeno, ele tem essa parte descendente, essa parte transversa aqui, ascendente, e a partir daqui eu já começo com jejuno e ilho, que eu vou mostrar para vocês na outra figura. Aqui ficou bem bonito para mostrar para vocês o intestino grosso, que até na figura que eu coloquei no Instagram nomeei como CT, colo transverso, colo ascendente. E aí aqui eu vou mostrar para vocês, olha,
Esse aqui é o apêndice, danado para inflamar. Seco, cólon ascendente, cólon transverso, tá vendo que eles continuam aqui? Cólon descendente, opa, passou. Cólon descendente, cólon sigmoide, reto e se termina no ânus. E aqui a gente tem o baço, contido também, protegido pela caixa torácica. Bom, e aqui eu estou mostrando para vocês o pâncreas, que ele também pode, eles podem cobrar divisões dele, né, em cada quadrante e tal. Ele é dividido em cabeça, corpo e cauda. A cabeça dele, para vocês terem uma noção, ela é abraçadinha pelo duodeno. Tá vendo? Aqui é o duodeno, aqui a gente removeu o estômago, ele fica atrás do estômago, e aí a cabeça dele é abraçadinha pela parte descendente e transversa do duodeno. E aí a cauda dele encosta lá no baço. Então essa região aqui é a região epigástrica. E aqui já é o hipocôndrio esquerdo, aqui também tem uma parte do hipocôndrio direito, tá? Então essa é a relação do pâncreas na cavidade abdominal. Aqui para mostrar para vocês, ó, outra figura mostrando que os órgãos estão protegidos pela caixa torácica, então lobo direito do fígado, baço, estômago e a relação deles aqui no abdômen, ó, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente. Quando ele fala, eu já vi em algumas questões falar em ângulo esplênico. Tudo que tiver esplênico tem a ver com baço, então ângulo esplênico é esse ângulo aqui que o cólon faz do lado abaixo do baço. E o ângulo hepático também, tudo que tiver relacionado a fígado é hepático. E o ângulo hepático é essa parte aqui que o cólon se dobra perto do fígado. Aqui, quando a gente abre o abdômen, a gente tem essa parte de gordura aqui que se chama aumento. E quando a gente rebate ela para cima, aí a gente consegue ver o jejum e ilho, que são as partes também do intestino delgado. Então, o intestino delgado é duodeno, jejum e ilho. Intestino grosso é o cólon, ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto e ânus. Quando a gente remove todas essas partes, remove os intestinos e remove o peritônio, que também é uma membrana que reveste o abdômen, a gente tem as estruturas que estão atrás do peritônio, que são os grandes vasos, né, a aorta e a veia cava inferior, e os rins, direito e esquerdo, as glândulas adrenais ou suprarrenais, os ureteres. Isso também pode ser cobrado lá naquela parte de, em flanco direito, quais estruturas que passam em flanco direito. Você pode marcar também o ureter, porque ele também está contido ali no flanco direito. E os grandes vasos aqui, né, se dividindo. A pelve é tudo que está contido dentro do osso da pelve, dos ossos da pelve, né, da bacia. E ela também, o limite inferior dela é o diafragma da pelve. É um monte de músculo que se liga aqui e fecha esse espaço aqui, né? Então, tudo que tiver contido a pelve, no osso da pelve e até o diafragma da pelve, onde fecha esse espaço aqui. Aqui a gente vê, são vários músculos que são responsáveis por conter e ajudam também na função de esfíncter, de abrir e fechar essas estruturas que passam por eles. Então, a uretra, aqui a vagina e o reto e o ânus. E aí eu quero mostrar para vocês que tem diferença entre a pelve feminina e masculina, porque na pelve feminina a gente tem a vagina e o útero, e aqui tá cortado, mas aqui onde estaria a tuba uterina e o ovário aqui pro ladinho e aqui lá pro outro. E a pelve masculina não tem útero nem vagina, né? Mas a gente tem a próstata, a vesícula seminal, e aí a bexiga se aproxima mais do ânus, né? Aqui é colo sigmoide, reto, canal anal. E aqui também colo sigmoide, reto e ânus. E aí deixo para vocês as questões para vocês responderem. E se tiver alguma dúvida, lembrem de seguir lá o Instagram, que lá a gente comenta,
Eu deixo bastante coisa respondida lá, tá? E qualquer dúvida, sigam lá. Depois vocês dão um pause aqui e respondem.